O que as pessoas, os cidadãos e cidadãs, estão pensando a respeito das mudanças climáticas? Este é um elemento muito importante que influencia a tomada de decisão dos governos, das empresas, das organizações sociais, um fator que acelera ou que atrasa as transformações econômicas e políticas e no nosso modo de vida, que são fundamentais para deter as mudanças climáticas. Os cientistas sociais, a partir de pesquisas de opinião, vem fazendo levantamentos muito importantes a esse respeito. A constatação central dessas pesquisas é que as pessoas acreditam que as mudanças são reais, na sua maioria, que elas são provocadas pelos humanos e estão preocupadas com essas mudanças. Mas há bastante diferenças de opinião sobre o que deve ser feito e o que as próprias pessoas estão dispostas a apoiar e a fazer. Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mapearam as atitudes dos norte-americanos nas últimas décadas e apontaram a existência de 6 diferentes grupos: 33% de alarmados, 25% de preocupados, 17% de cautelosos, 5% de desengajados, 10% em dúvida e 9% de desdenhosos. Aplicando essa metodologia para o Brasil, uma pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais concluiu que as características dos brasileiros são um tanto diferentes, podendo ser identificados 4 grupos: 66% de antenados, 29% de perdidos, 2% de desligados e 3% de incrédulos. Outras pesquisas buscaram mapear as tendências predominantes do público em geral. A pesquisa The People's Climate Vote de 2021, patrocinada pelas Nações Unidas, realizada em 50 países, identificou que é alta a concordância com a noção de emergência climática, oscilando entre 80% em países europeus e 50% em países asiáticos. Uma maioria de 59% concorda sobre a urgência das ações pró-clima e há um apoio entre 50% a 70% quanto à necessidade de políticas de regulação das empresas para deter o impacto climático. Nessa sondagem, as políticas mais destacadas pelos entrevistados foram conservação de florestas e do solo, uso de energia solar e eólica, tecnologias agrícolas amigáveis e investimentos em empregos e trabalhos verdes. Um estudioso norte-americano, analisando diversas pesquisas internacionais, assinalou que o público ainda tem pouco entendimento quanto à necessidade de medidas enérgicas. 2 exemplos. Ao mesmo tempo que faixas crescentes do público se mostram preocupadas com o clima, é baixa a disposição para pagar por medidas mais enérgicas. E a outra é que há uma reação negativa das pessoas quanto à taxação de atividades de alto carbono, como o uso de combustíveis fósseis, verificada especialmente em países desenvolvidos, onde são preferidas soluções de mercado. No Brasil, pesquisas de opinião vêm mostrando que há uma preocupação forte da maioria da população com a situação ambiental climática, mas que também não se traduz em ações práticas dos brasileiros. A pesquisa Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros, realizada em âmbito nacional pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade, apresentou os seguintes indicativos na sua edição de 2022. 94% diz acreditar que o aquecimento global está acontecendo, 74% confia que o aquecimento é provocado principalmente pela ação humana, 86% consideram que os desastres ambientais nos últimos anos são causados pelo aquecimento global, 70% acredita que o aquecimento global pode lhes prejudicar muito e prejudicar suas famílias. 74% entende que é mais importante proteger o meio ambiente, mesmo que isto signifique menos crescimento econômico e menos empregos. Por outro lado, esta pesquisa averiguou que apenas 50% já votou em algum político em razão de proposta de defesa do meio ambiente. 26% apenas fez alguma doação para instituições de defesa do meio ambiente e apenas 17% já participou de alguma manifestação ou abaixo-assinado sobre mudança climática. Ou seja, mesmo quando os sinais de gravidade do quadro climático estão bem claros na forma de catástrofes nos últimos anos, com forte impacto social,
não se formou ainda um consenso na sociedade de que as mudanças climáticas são o mais grave problema da humanidade, que precisa ser prioridade econômica, social e política. Pesquisas como essas são sempre aproximações da realidade, mas elas proporcionam elementos para entender como as pessoas hoje estão se posicionando frente ao grave problema das alterações do clima. A constatação de que a maioria das pessoas já tem consciência de que as mudanças são reais, são causadas por nós humanos e que exigem tomadas de decisão, elas são interessantes no sentido de abrir espaço para ação política. A constatação, por outro lado, de que ainda há dúvidas e que não há um consenso formado entre as pessoas sobre o que deve ser feito, nem uma disposição da maioria dos entrevistados para mudanças mais fortes nos seus hábitos de consumo e no modo de viver, revela a importância da comunicação cuidadosa, clara e direta com o público em geral. Esta comunicação sobre as mudanças climáticas deve esclarecer e chamar à ação concreta, evitando a ideia de que nada mais pode ser feito. Somente com um consenso social mais amplo serão viáveis políticas públicas continuadas e duradouras para assegurar um clima estável no futuro.